Bom dia na paz do Senhor, amados irmãos, graças a Deus, estamos nesse dia 9 de fevereiro, domingo. Eu sugestiono que você guarde essa lição. Essa é uma lição, tem as grandes doutrinas da Bíblia, e nós estamos cada domingo estudando um aspecto dessas grandes doutrinas cristológicas, mas também paracritologia e teologia. Então, guarda essa lição, que é uma lição muito importante para você depois dar continuidade nos seus estudos. Essa lição, então, é a de número 6, e fala que o filho é igual com o pai, tem a mesma essência. E hoje, então, nós vamos abordar assuntos que surgiram a partir do século III, foram mais presentes, mas que apareceram já desde o início da igreja, interpretações equivocadas a respeito do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mas hoje nós vamos abordar alguns aspectos, então, desse assunto tão importante da Bíblia. E o nosso textuário está em Hebreus, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro de seu reino. Então, a introdução do livro aos Hebreus, ela é muito bonita, porque ela vai fazendo uma série de declarações, e uma delas é essa declaração que o próprio Deus fala do seu Filho Jesus. Então, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto do Pai. Então, Jesus subsiste eternamente com a mesma essência, a mesma natureza do Pai. São pessoas distintas, mas têm a mesma natureza. É a unidade plural, porque nós temos três pessoas num só Deus, ou seja, três pessoas eternamente subsistentes, distintas, uma só divindade. É isso que a Bíblia nos ensina. E eu disse em uma das outras aulas que existem duas premissas na Bíblia que nós temos que conciliar e acolher como ato de fé. A primeira é que só existe um Deus verdadeiro. É isso que a Bíblia fala, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A Bíblia é clara, é monoteísmo. Monos, teísmo, divindade. Só existe um Deus verdadeiro. Então, se só existe um Deus verdadeiro, o resto é tudo falso. Qualquer divindade que você quiser apresentar é falsa, porque só existe um Deus verdadeiro. E a Bíblia fala que só existe um Deus verdadeiro. E a Bíblia fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Então, se só existe um Deus verdadeiro, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, então nós conciliamos isso como? Com o termo moderno, trindade. Moderno não, mas o termo teológico, trindade. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas, uma só divindade. Porque existem duas premissas. Só existe um Deus verdadeiro, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas, e essas três pessoas a Bíblia chama de Deus. Então, um único Deus é eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje a lição fala da igualdade do Senhor Jesus com o Pai, que a diferença do Pai e do Filho é que o Pai não se fez carne. Quem se fez carne foi o Filho. Essa é a diferença. O Pai não se encarnou, o Filho se fez carne. Tá? Então, hoje nós vamos trabalhar esse tema. A base, Evangelho de João, capítulo 10, versículos 30 ao 38. E eu quero convidar os irmãos presentes para que reverentemente se coloquem de pé, para que nós possamos ler atenciosamente a passagem de João, capítulo 10, a partir do versículo 30. Vamos ler e acolher essa palavra, que é a palavra do Senhor. Todos juntos vamos ler. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras
para apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aqueles em quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças no nome do teu único Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Te louvamos por esse primeiro dia da semana. Te agradecemos pela tua obra expiatória no Calvário, pelo sangue da nova aliança. Te damos graças pela vinda da pessoa do Espírito Santo, que é o Senhor e guia da igreja. Te damos graças por tudo e pedimos a orientação do teu Espírito nessa manhã abençoada. Faz, Senhor, que a tua palavra produza em nós vida, edificação, conforto. Senhor, fala conosco. Nós te pedimos com fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Esse texto, ele é bem esclarecedor, porque ele fala que o Pai e o Filho estão em unidade, um só Deus. Não se trata da mesma pessoa. Pai é Pai, Filho é Filho, mas eles estão em unidade. Por isso que ele fala: eu e o Pai somos um só Deus. Eu e o Pai somos um só Deus. Não é uma só pessoa. Tá? Pai é Pai, Filho é Filho, mas eles estão em unidade, a unidade divina, a mesma natureza, a mesma essência. Então o próprio texto do capítulo 10 do Evangelho de João fala sobre a natureza divina de Jesus. Quando Jesus fala que é Filho de Deus, ele está falando sim que ele tem a mesma natureza do Pai. Isso é natural, os judeus entenderam. Tanto é que os judeus entenderam que eles pegaram em pedra para matar Jesus, que eles acharam um absurdo. Eles falam: você é homem e está falando que é Deus? Que absurdo é esse? Então o povo judeu entendeu sim o que Jesus quis dizer. E ele quis dizer isso mesmo, que ele e o Pai têm a mesma essência. E tem gente hoje que não consegue entender isso. Olha que coisa. Depois de 2000 anos, tem gente que não consegue entender o que os judeus entenderam, ao ponto de pegar em pedra e falar: nós vamos te apedrejar. Jesus falou: vocês vão apedrejar por quê? Pelas obras que eu fiz? Não, não é pelas obras, porque sendo tu homens, faze-te Deus a ti mesmo. Então você vai ser apedrejado por causa da blasfêmia. Porque Jesus falou mesmo que era Deus mesmo. Jesus fala antes que Abraão existisse, eu sou. Como assim? Então, é porque Jesus é o verbo que se fez carne. E eles só olhavam na carne, né? Viam só o homem, sendo que Jesus era o verbo que se fez carne. Então, o tema dessa lição fala sobre o Filho e o Pai são iguais, em que sentido? De essência, de natureza. O verbo e o Pai têm a mesma natureza. Eu repito, a diferença é que o verbo se fez carne. Então vamos pensar um pouquinho sobre Hebreus capítulo 1, versículo 8, que é o textuário proposto para essa lição. Mas do Filho diz: ó Deus, olha, vou repetir, está falando do Filho. Aí, mas do Filho diz, o Filho é Jesus. O que vai dizer de Jesus? Ó Deus, está falando para Jesus que ele é Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então veja que declaração. E outra,
essa epístola foi direcionada para os hebreus. Foram para os hebreus, não foi para os gentios não, porque os gentios tinham a mesma facilidade de entender isso. Claro, que os gentios eles tinham muitos deuses, mas os judeus não. Os judeus só tinham um único Deus. No entanto, o escritor aos hebreus fala sobre a primazia, a autoridade do Filho. Então, mas do Filho, ele está dizendo. Filho, é do Filho. Quem que é o Filho? Jesus. Sobre Jesus, ele diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Que é uma declaração mais explícita de que Jesus é Deus, com base em Hebreus 1:8. Está muito claro isso. Um dia eu vi um professor, coitado. Ele falou assim, a Bíblia nunca falou que Jesus era Deus. É porque não lê a Bíblia, né, irmão? O problema dessa gente é que eles ficam ouvindo coisa, mas não leem a Bíblia. Que é uma declaração dessa, como que a Bíblia não fala que Jesus é Deus? Então, se essa declaração não estiver dizendo que Jesus é Deus, então eu não sei mais qual que declaração que a pessoa precisa. Está falando, mas do Filho. Ou seja, a respeito de Jesus. O que se fala dele? Ó Deus, o teu trono. Está falando que Jesus é Deus. E tem gente ainda que tem coragem de dizer, não, a Bíblia não fala que Jesus é Deus. Claro que fala. É que você nunca leu a Bíblia, né? Ou se lê apenas as seitas religiosas, só pegam coisas que importam para elas na Bíblia, ficam especialistas só naqueles versículos. Pode observar, a seita é assim, ele joga um versículo só, fora do contexto, não considera nada, pega lá, pinça um versículo e joga. E aí fica martelando. Toda seita religiosa tem essa linha. Fica martelando uma única passagem. Pega um versículo lá, escolhe um versículo que ele acha que diz aquilo, e fica batendo sempre, mas tem esse versículo. Mas tem esse... Eu lembro uma vez de uma pessoa que achava que Jesus era Deus com D minúsculo, e quando ele ia ler a Bíblia, João capítulo 1, eu pegava a minha Bíblia para ele, falei assim, lê aqui na minha Bíblia. João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu falei, agora lê. Ele, no princípio era o verbo, e o verbo estava, e o verbo era um Deus. Ele não conseguia nem ler o que estava escrito aqui. Ele já tinha passado por uma lavagem cerebral tão violenta, que ele não conseguia mais ler o normal. Ele, não, mas... Não, eu falo, para. E isso é o que está escrito na sua tradução do Novo Mundo. Agora leia no que diz a Bíblia aqui, ó. Está aqui, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora lê. Ele lia. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Não adiantava. A lavagem cerebral foi tão violenta que ele não conseguia mais falar. Falou, meu amigo, pelo amor de Deus. Quer dizer, vê como que uma seita destrói o senso crítico da pessoa. A pessoa é destruída, irmão. Deus nos livre desses movimentos. Mas a Bíblia fala claramente que o Senhor Jesus é Deus. Hebreus 1:8. Mas do Filho, ou seja, do Senhor Jesus, ele declara, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Nosso texto áureo, então, está inserido no primeiro capítulo da carta aos Hebreus. Então, no primeiro capítulo, ele é bonito a introdução, porque o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo para os hebreus, obviamente, por isso chama carta aos Hebreus, ou epístola aos Hebreus. E ele inicia dizendo, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse
Jamais. Ele nunca disse para anjo: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, ou seja, a fonte, diz: a todos os anjos de Deus o adorem. E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Agora o nosso textual: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, irmão, como que uma pessoa vai negar a divindade de Jesus? Só com a introdução da carta, da epístola que o escritor enviou aos Hebreus, ele já declara a divindade de Jesus. Fala que ele é a expressa imagem da divindade. Né? Então, esse primeiro capítulo da carta aos Hebreus apresenta o Senhor Jesus como Filho de Deus, superior a qualquer criatura. E que citação é essa do nosso textuário? Qual é essa citação de Hebreus capítulo 1, versículos 8 e 9, na verdade, né? O 9 também é uma citação do Salmo número 45, versículos 6 e 7. Mas nós vamos ficar só com 6, porque o nosso textuário é só o versículo 8. Olha só o que diz o Salmo. O salmista escreveu isso: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Então, na verdade, o escritor estava escrevendo para um público judeu que conhecia o Salmo 45 e vai aplicar o Salmo 45 à pessoa do Filho. E ele fez isso conscientemente, porque Jesus é o Deus da Bíblia. Jesus é uma das pessoas da unidade divina. Então ele aplicou um versículo que se aplicava à pessoa do Pai, à pessoa do Filho. Conscientemente, porque Jesus é Deus igual ao Pai. Jesus não é o Pai. Jesus é Deus igual ao Pai, mas não é o Pai. Pai é Pai, Filho é Filho. Tá? Então trata-se de um trecho citado exclusivamente aqui. É a única vez que aparece essa citação do Salmo 45 no Novo Testamento. É em Hebreus 1, 8 e 9. Mas que o autor sagrado corretamente toma esse salmo como sendo um salmo messiânico. E é isso mesmo. Até os judeus que nem creem em Jesus também acreditam que o Salmo 45, versos 8 e 9, é um salmo messiânico. Até eles que não creem em Jesus, hein? Olha que interessante. Então, o reino do Messias deve ser um reino de autêntica retidão e o poder santo. É isso que diz o Salmo 45, versos 6 e 7, que fala cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Então ele dá ênfase à justiça. Vamos ler o Salmo 45, versos 6 e 7. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Este é o Salmo de número 45, que é aplicado pelo escritor aos Hebreus, à pessoa do Senhor Jesus. Então, o reino de Deus é idealmente descrito, idealizadamente, com a ideia de um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. Essa citação indica tanto a perpetuidade como o domínio do Filho, porque ele fala, o teu trono é um trono eterno, né? Então fala de eternidade, mas fala também sobre o seu trono celestial, né? O seu trono celeste. Tão superior aos anjos é ele, que ele se assenta no seu trono e usa os anjos então como seus servidores. Está acima de qualquer anjo, de qualquer pessoa, de qualquer criatura. Agora, claro, né, irmãos, quando o verbo se fez carne,
Então, por isso que a Bíblia fala, feito um pouco menor do que os anjos. Então, claro que é feito um pouco menor. Se Jesus era submisso até a Maria e a José, então, claro que como homem, né? Então, como homem, ele foi feito menor do que os anjos. Como homem, né? Então, essa foi a condição, o preço que o Senhor Jesus pagou para a nossa redenção. Então, vamos lá. O próximo, o início do nosso textuário fala, mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus, o teu trono. Então, essa tradução interpreta o teos. Teos é a palavra Deus na língua grega, como vocativo, né? O teu trono, ó Deus, né? Isto é, o pai se dirige ao filho, chamando o filho de Deus. Olha que coisa. Então, é como se o pai estivesse dirigindo ao filho, né? E chamando ele de Deus. Então, a maioria dos intérpretes concordam com isso. Todo mundo que lê Romanos, aliás, Hebreus capítulo 1, todos que leem, assim, numa leitura natural, se você nunca tivesse lido sua Bíblia, você nunca leu esse texto, se você pegar o capítulo 1, você entende que o pai está chamando o filho de Deus. Você entende isso. Se você nunca foi numa escola teológica, nem foi nem veio nada no culto de ensino, nem participa da escola bíblica dominical, nada. Se você pegar a Bíblia, você pode fazer essa experiência, pega qualquer pessoa, fala, lê esse texto aqui. O que você entende aqui? Isso aqui Deus está chamando Jesus de Deus. É isso que a pessoa entende. Quer dizer, qualquer intérprete. Não precisa ser formado em nada. É só ler ali que você já entende isso. O Filho é a palavra, é o Logos. E ele também é chamado de Deus em João. Então veja, o escritor aos Hebreus, que é um hebreu, e está escrevendo para um hebreu, chama Jesus de Deus. João, que é um judeu, mas que está escrevendo agora o seu, basicamente, último evangelho, para a grande comunidade gentílica, chama Jesus de Deus. João, capítulo 1, nós já estudamos isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Agora o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Filho é o Logos, e o Filho é chamado de Deus, não só pelo escritor aos Hebreus, por João também. E outras passagens, Paulo chama Jesus de grande Deus e Salvador. Então, o trecho, por exemplo, de Romanos, capítulo 9, versículo 5, parece ser uma outra instância do uso direto do termo Deus aplicado ao Filho, e isso é reiterado quando Paulo escreve a carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Olha o que diz Romanos 9, 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Olha o que Paulo está falando em Romanos. Isso vai ser um textual, inclusive, de uma das próximas lições. Ele fala dos quais são os pais. Ele está falando do povo de Israel, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Agora Tito, Paulo escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. E depois a pessoa fala que a Bíblia não chama Jesus de Deus, então não lê a Bíblia, não é possível. São pessoas que não leem a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia chama assim. O trecho de Colossenses, por exemplo, capítulo 2, versículo 9, o Filho não é chamado de Deus enfaticamente, mas é chamado de divino. Olha só, Colossenses 2, 9, porque nele quem? Em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Poxa, irmão, não é possível que a pessoa não lê essas passagens para falar uma aberração dessa, achar que Jesus não é Deus. Como? A Bíblia fala claramente que Jesus
em Jesus habita corporalmente, porque o verbo se fez carne, né? Toda a plenitude da divindade. Outro tanto fazem outros versículos iniciais desse capítulo que eu li com vocês, de Hebreus. Sobretudo o terceiro versículo do capítulo 1 do escritor aos Hebreus, ele diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade das alturas. É isso mesmo que vai estar escrito lá, ó. Olha lá, Hebreus capítulo 1, versículo 3, vamos ler até o 6. Então, o 3 termina, assentou-se à destra de Deus ou à majestade das alturas. Versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 5, porque o qual dos anjos disse jamais, ele nunca disse isso para anjo nenhum, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, quando o verbo se faz carne, que todos os anjos de Deus o adorem. Irmão, não pode adorar alguém se não for Deus. E aqui ele está dizendo que todos, em outras palavras, quando Jesus nasceu, que está lá, que a gente comemora o Natal, lembra, eu sempre uso esse termo, os anjos se alegraram. Tem gente que fica triste com o Natal, né? Mas os anjos se alegraram. Eles cantaram, glória a Deus na tua. E agora o escritor está dizendo que quando o primogênito, a palavra primogênito do grego é protótokos. A palavra grega protótokos significa primogênito. Só que a palavra protótokos pode significar primeiro de uma série ou aquele que tem a preeminência. Por exemplo, na própria carta aos Hebreus, a palavra primogênito é usada para a igreja. Falar a universal assembleia dos santos, a igreja dos primogênitos. Bom, vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui é primogênito? Levanta a mão, só primogênito. Então a igreja só é formada de vocês. Eu mesmo estou fora, eu não sou primogênito. Então não é primeiro de uma série. A palavra primogênito aqui significa todos que têm a preeminência. Todos que receberam a bênção da primogenitura. Em que sentido? De ter a preeminência, não de ser o primeiro de uma série. Embora a palavra primogênito também significa o primeiro gerado, também significa. Mas nesse caso, ele não está se referindo como primeiro gerado, ele está se referindo como aquele que tem a autoridade, aquele que tem a preeminência, o principal, como a igreja dos primogênitos, significa a igreja dos que têm a preeminência, não dos que foram criados em primeiro, ou tiveram, ou foram o primeiro de uma série, não é isso. Então a palavra protótokos, ela aparece, inclusive em Colossenses. Colossenses fala também, ele é o primogênito da criação de Deus. E o que significa isso? Depois ele fala, o próprio escritor continua falando, por isso tem a preeminência sobre todas as criaturas. Aí ele explica o significado do primogênito, aquele que tem a preeminência ou autoridade. Então ele fez, ao introduzir, outra vez, quando introduz o nome no mundo, quando introduz no mundo aquele que tem a preeminência, que todos os anjos de Deus o adorem. Porque você só pode adorar Deus, irmão. Você não pode adorar homem. Todas as vezes que for adorar homem, a Bíblia diz que a pessoa fala, não, você não pode mesmo. Até o anjo não pode adorar anjo. Se a pessoa for adorar o anjo verdadeiro, né? Ele vai falar, não, não aceito. Só se for esses anjos que não é anjo, coisa nenhuma, aí é demônio, né? Mas o anjo mesmo fala, não, adora a Deus. Ele não aceita adoração. Então, que todos os anjos de Deus o adorem. Se todos os anjos de Deus têm que adorar, porque ele é Deus. Senão ele nunca aceitaria adoração. Nada haveria de estranho, porque Cristo foi chamado Deus. Não há estranhamento na Bíblia. Não sei por que criaram essa ideia de que não pode, de que Jesus não é Deus.
Porque essa interpretação, ela desfruta do apoio de quase todos os intérpretes antigos, inclusive de judeus e cristãos. Todos sabem que esse texto do Salmo 45 se refere ao Messias. Eles explicam o Salmo citado, e aqueles que explicavam sua citação nessa epístola aos Hebreus. Então, qual é o público da epístola aos Hebreus? Hebreus. E eles conheciam o Salmo 45. E o Salmo 45 chama o Messias de Deus. E eles acolhiam isso, porque a Bíblia diz isso. Talvez não entendessem plenamente, mas acolhiam. Claro que o rei de Israel, no uso original, é chamado também de divino. Em que aspecto? Por ele representar Deus. Então, por ser o representante de Deus, ele às vezes era visto com essa autoridade espiritual. Essa seria a ideia. Mas Cristo, nessa epístola aos Hebreus, é chamado literalmente de Deus, porque é o Filho divino de Deus que governa juntamente com o Pai. Então, diferentemente dos reis de Israel, que eram chamados de deuses no sentido de representantes de Deus, ou também os juízes e líderes de Israel, foram chamados de Elohim, no sentido de representantes de Deus. Agora o caso de Jesus é diferente, porque ele literalmente é da mesma natureza do Pai. É o único que tem o DNA do Pai, conforme João capítulo 3, versículo 16, que diz, porque o Pai amou a humanidade, ou que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, monogenes, único que tem o gen do Pai. Ou seja, o único que tem o DNA do Pai, a mesma substância do Pai. Em outras palavras, o Senhor Jesus é Deus de Deus, palavra da palavra, vida da vida, verdade da verdade, luz da luz. Por isso que essa igreja adora o Senhor Jesus, porque ele reflete a glória de Deus. Ele tem a mesma natureza do Pai e do Espírito Santo. O terceiro versículo mostra-nos claramente que o autor ou o escritor aos Hebreus acreditava na divindade de Jesus. Olha aí, Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Mas a pessoa lê isso aí e não consegue entender que Jesus é Deus, aí fica difícil, né, irmão? Tem uma pessoa que tem dificuldade de compreensão. Portanto, concluímos que a verdadeira divindade do Filho é aqui reconhecida pelo Pai. Em que aspecto? Quando Pai e Filho compartilham da mesma natureza, da mesma essência. Nenhuma outra interpretação faz sentido aqui. Por isso não é à toa que em João 10, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Não é a mesma pessoa, mas a mesma divindade, a mesma unidade divina. E ele continua, para todo sempre, literalmente pelos séculos dos séculos, ou literalmente eternamente. De diversas maneiras a ideia da eternidade é expresso nas páginas do Novo Testamento. Às vezes a eternidade aparece em um contexto muito restrito. Por exemplo, a pessoa vai reinar, vai morar na terra eternamente. Sim, enquanto existir, né? Eternamente enquanto existir. Então, tem um contexto, ou eternamente uma ideia de eternidade mesmo, né? Vai depender desse contexto. O comentário de Efésios, capítulo 3, versículo 21, é muito importante, porque ele fala assim, a esse glória na igreja, Jesus, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre, amém. Então, olha Paulo falando, evocando o culto a Deus. Então a eternidade, segundo a analogia de ciclos de tempo, conforme os conhecemos na terra, é pintada com uma série de eras e sucessões. Só que o tempo é uma invenção humana, o cronos. A cronologia
é uma invenção humana. Nós inventamos a temporalidade. Através de pesquisas do Sol, por exemplo, tivemos uma precisão, porque antigamente a maior parte dos povos faziam pesquisa pela Lua. Os calendários eram lunar, como ainda hoje o calendário judaico e o calendário do mundo islâmico, são lunares. Os calendários solares são mais precisos, tanto do mundo ocidental como dos antigos povos pré-colombianos que usavam o Sol também. Então, são mais precisos, mas é uma invenção humana, é de cálculos matemáticos, de astronomia. Então, as pessoas pesquisam, até que finalmente inventaram esse relógio que fica no seu braço, ou no seu celular, e você ficou escravo dessa temporalidade. Não adianta, você tem que cumprir isso aí. Pode observar, você acorda, se se atrasar, você atrasou. A escola começou 9 horas, irmão. Então, todos nós, mas quem inventou? Isso é um tempo inventado por nós. Os dias da semana, tudo uma invenção humana. Nós inventamos isso. Agora, existe uma temporalidade, que é a kairos, que é a temporalidade divina. Não tem a ver com a nossa. Não é essa que nós inventamos. Então, nós precisamos entender que o que ocorreu, e toda a história ocidental, está em cima de eras, a história tradicional trabalha basicamente como pré-história, mais ou menos 6 a 7 mil anos antes de Cristo. Aí, até parece, né? O dia que o homem inventou a escrita, ou a organização do Estado, na Mesopotâmia, aí começou a história. Quer dizer que sem escrita não tem história? Claro que tem. Tem um monte de histórias verbalizadas, né, da tradição auricular, mas não, tem que ter isso escrito. Veja, já tem um erro aí, né? Aí ele pega lá de 6 mil, ou de 7 mil, ou de 4 mil, depende, e vai até, basicamente, a queda de Roma, 479, fala, aqui caiu Roma, então acabou o mundo antigo. Até parece, né, que o dia que acabou Roma, acabou o mundo antigo. Aí começou o que eles ficaram chamados de Idade Média, ou medieval, que vai da queda de Roma até a queda de Constantinopla, 1453, caiu a grande cidade de Constantinopla, aí acabou a Idade Média. Aí começa a Idade Moderna. Moderna, irmão. 1453, até a Revolução Francesa. Chega na Revolução Francesa, 1789, aí acabou a Idade Moderna. Aí começou a Idade Contemporânea, a que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos na Idade Contemporânea. Até parece, né, irmão, que é por datas. Isso aí é apenas uma referência para situar, porque naquele período as coisas eram mais ou menos parecidas, haviam aspectos similares. Por isso que se faz essa divisão tradicional, só para a gente se localizar. Aí o Brasil, onde o Brasil insere, então ele vai se inserir na Idade Moderna, quando os portugueses chegaram, tal. Mas é só para se localizar mentalmente. Eu chamaria até de referências pedagógicas. Mas isso é uma invenção humana. Eu brinco com vocês, mas é verdade. Quem garante que hoje é domingo, irmão? Quem que garante? Você nem sabe. Se convencionou a chamar hoje de domingo. E nós acreditamos. Mas todo mundo sabe que o Papa Gregório, em 1582, mandou arrumar o nosso calendário. O nosso calendário é juliano, o mesmo que a Rússia segue até hoje. A Rússia segue o calendário juliano, por isso que eles comemoram o Natal em janeiro, e não em dezembro como nós, porque o calendário deles é o juliano. O nosso era o juliano também, até que o Papa Gregório falou, não, vamos arrumar, isso aqui está muito atrasado. Aí arrumou, e é por isso que o seu calendário hoje chama gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório. Então, mas é tudo invenção humana, esse negócio de temporalidade. Só que a gente vive nesse sistema, não dá para fazer diferente. Agora, o Filho, em sua glória e divindade, governará para sempre numa perspectiva real de temporalidade. Não essa invencionice nossa. Né? Por isso que é estranho as pessoas ficam marcando data para fim do mundo. Bobagem, isso aí é invencionice humana, irmão. Né? E não tem, o tempo de Deus é outro.
Não, porque Jesus vai vir no ano 2000, aquela época antiga, né? Quem é do século passado lembra disso, né? Um monte de gente com medo do ano 2000. Para começar, o ano 2000 não era nem o ano 2000, porque nós estamos 4 anos atrasados no calendário. Na verdade, Jesus nasceu 4 antes dele mesmo, né? Se for fazer a conta. Está tudo errado, irmão, mas deixa como está, não sofras. Fica assim mesmo, tá? Não vai mexer nisso agora, não. Então, o Filho em sua glória e divindade governará para sempre, numa temporalidade real, não essa invencionice humana. E o seu governo é caracterizado pela absoluta justiça, porque ele é absolutamente reto, justo. Essas descrições, então, nos mostram a superioridade do Filho sobre qualquer outra criatura. Esse é o intuito dele introduzir o primeiro capítulo aos Hebreus dessa maneira. Então, o autor mostra-nos a glória de Cristo, através de muitas descrições e comparações, dizendo-nos finalmente. O que ele fala finalmente para nós? Esse é o Cristo que adoramos. E apostatar dele é uma estupidez fatal, porque o grande problema dos hebreus é que já tinha passado muito tempo e muitos hebreus começaram a voltar a fazer o sacrifício no templo. Crentes, pessoa que tinha aceitado a Jesus, tinha entendido o evangelho, mas o tempo foi passando, foi esfriando, daqui a pouco estava indo lá em Jerusalém com o carneirinho nas costas para fazer sacrifício no templo. Então ele falou, não, vocês estão perdendo tempo, não faça isso. Então a epístola aos Hebreus é para ajudar aqueles irmãos hebreus, judeus, a permanecerem firmes na fé. Por isso que ele fala, esse é o Cristo que adoramos. Apostatar dele, ou seja, abandonar e voltar às práticas antigas, é uma estupidez fatal. E ele fala, ai daqueles que pisaram no sangue de Cristo. É em Hebreus que ele diz isso. Ele está exortando os hebreus a não cometerem esse erro. Então esse é um dos temas fundamentais da epístola aos Hebreus, bem como uma das teses sobre o qual ele se alicerça. A primeira severa advertência surge imediatamente após o fim da descrição sobre a superioridade de Cristo e dos anjos. E isso está escrito em Hebreus capítulo 2, versículos 1 e seguintes. Olha só o que ele diz. Depois que ele fala da grandeza de Cristo, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permanece firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então olha aí, capítulo 2 de Hebreus, depois que ele faz aquela abertura, declarando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que Jesus é a expressa imagem de Deus, aí ele faz a advertência, cuidado, tá? Cuidado para você não perder essa grande bênção. Então o poder do Filho é real, divino, sempre eterno. Ele deve ser nosso Rei e Senhor, ou ele nunca poderá ser o nosso Salvador. Se Jesus não tiver a natureza também do Pai, ele não conseguiria fazer a redenção. E aí ele fala de cetro, do grego rhabdos, que indica exatamente esse objeto que o rei carrega, na insígnia do governo, posto em seus ombros, ou poder na coroa, ou na autoridade, que é o cetro, né? Como fosse um cajado. Esse cetro é usado por Cristo em retidão absoluta. O governo de Cristo não é indiferente, mas é um governo abençoador, beneficente. Deve ser aceito por nós, porque é um governo justo. O seu reino milenar, conforme Apocalipse capítulo 20. Talvez esteja em foco aqui, ele esteja pensando no reino de Apocalipse 20. Mas o seu senhorio universal está particularmente em foco. Independentemente do reino já estar materializado, né, que é uma coisa espiritual, mas também haverá o reino material de Cristo, conforme Apocalipse capítulo 20. Muito bem.
De novo, então, nós temos o aspecto da doutrina da relação do Pai e do Filho, que é a doutrina da Trindade. As três pessoas, e essas três pessoas estão em unidade divina. A ideia de filho, o conceito de filho no pensamento judaico, implica igualdade com o Pai. Tem jeito, não tem essa ideia de que é filho, mas não é igual. Se é filho, é a mesma natureza. Não tem jeito. Mas Jesus falou que o Pai é maior do que ele. Mas eu também falo que o meu Pai é maior do que eu. Eu falo aqui para vocês, professor Alberto, acredito que o meu pai, o irmão Lazinho, que está lá em Jundiaí assistindo a nossa aula, eu acredito que o meu pai é maior do que eu. Eu acredito. E nem por isso eu deixei de ser humano. Porque isso não tem a ver com natureza, tem a ver com função. Não é a natureza. Então, quando Jesus fala, o Pai é maior do que eu, não significa que o Pai e o Filho têm natureza diferente. Não, é a mesma natureza. Agora, um tem uma função, o outro tem uma outra função. O Pai não se fez carne. O Pai criou um plano de redenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma maneira sui generis, especial. Então, o Pai criou um plano de redenção. Mas quem vai ser o executor desse plano? O Filho. O Verbo se fez carne, morreu na cruz do Calvário para a nossa justificação, aliás, para a nossa redenção, e ressuscitou para a nossa justificação. E quem que nos ensina essa verdade? Quem revela essa verdade? A pessoa do Espírito Santo. Então o Pai fez o plano, o Filho executou, mas quem convence a gente dessa verdade é o Espírito Santo. Porque se a pessoa não for convencida pelo Espírito Santo, ela não aceita o grande amor de Deus. Então Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas, uma única divindade, essencial para a nossa salvação. Porque o Pai te amou e fez o plano. O Filho executou o plano e derramou o sangue dele para redimir você. E o Espírito Santo te convenceu dessa verdade. Então Pai, Filho e Espírito Santo opera no plano da redenção ou da salvação. Então o conceito judaico de filho é que o filho só pode ser da mesma natureza do pai. Não tenha, ou seja, se é um filhote de ovelha, só pode ser ovelha, irmão. Tem jeito, irmão, você vê, né? Nasceu aqui, um filhote de uma ovelha, só que é um porco. Mas isso não existe, né, irmão? Não tem jeito, é geneticamente impossível. Então, filho, por que se usa toda a expressão filho de Deus? Ou filho do homem? É para ver as duas naturezas. É o filho do homem, mas é filho de Deus. Senão não precisava usar esse termo, né? Não precisava, se fosse apenas uma coisa sem nexo, para que usar? Só para dar confusão na cabeça das pessoas? Então, uma das ideias de filho na Bíblia é a identidade de natureza. Isso pode ser visto no paralelismo poético do salmista. Salmo 8, verso 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele? Eu, filho do homem, para que o visites? Esse paralelismo é sinonímico, em que o poeta diz algo e em seguida repete o pensamento em outras palavras. A ideia de homem mortal é repetida em filho do homem. Outro exemplo encontramos nas próprias palavras do Senhor Jesus. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Vocês são descendentes daquelas pessoas. Por quê? Porque filho de homem é filho de homem. Filho de Deus é filho de Deus. Isso porque os escribas e fariseus consideravam os matadores do profeta como seus pais. Os fariseus falavam, você vê, os nossos pais foram rebeldes, eles mataram os profetas, mas eles eram muito melhores que os pais dele. Então eles estavam, aí Jesus falou, vocês são descendentes deles. Vocês estão falando, vocês têm a mesma descendência. Então eles mataram, então, mas vocês são descendentes deles. Então, em outra palavra, você tem a mesma natureza que eles. 1.2, significado teológico. Indica igualdade de natureza. Ou seja, filho de Deus significa que Jesus tem a mesma natureza do Pai, ou a mesma substância ou essência. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado filho de Deus no Novo Testamento, porque ele é Deus e veio de Deus. O que Jesus disse sobre isso? João, capítulo 8, versículo 42. Eu saí e vim de Deus. João 16, 28. Saí do Pai
e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e volto ou vou para o Pai. Quando Jesus declarou em João capítulo 5, versículo 17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Estava declarando que ele é igual a Deus Pai. Isso é um versículo interessante, porque tem gente que acha que Deus ficou muito cansado depois de 6 dias de trabalho e descansou no 7º. Não, você vê, né? Você vê Deus trabalhando. Irmão, Deus só falou, haja, e se cansou e no 7º dia ficou deitadão. Irmão, isso aí é só para nós. Isso é uma tentativa de ensinar o homem que o homem é que precisa descansar. Porque Deus não se cansa. Não se cansa o santo de Israel. Então o sábado foi feito para o homem, porque o homem precisa ter um dia de descanso. Você, irmão, precisa de um dia de lazer. Você precisa. Tá? Isso faz parte da nossa natureza. Uma sociedade que não pensa assim vai matar os seus cidadãos de exaustão. Então Deus fez isso por causa de nós. Então o sábado foi feito para nós. Não é nós que fomos feitos para o sábado. Isso, se o sábado foi feito para mim, eu guardo se eu quiser. Foi feito para mim. Não é eu que foi feito para ele. É ele que foi feito para mim. Então eu tenho que ter o bom senso. Espiritualmente, quem é o meu sabate? Quem é o meu sábado? Jesus. Jesus é o meu descanso. Eu descanso em Jesus. Eu não vou descansar nenhum dia, nenhuma cerimônia e achar que com isso eu estou superior aos outros. Claro que não. Até porque eu vou repetir. Quem garante que ontem foi sábado mesmo? Você pode garantir para mim? Na cronologia humana? Não. Então do que você está falando, irmão? Você nem sabe do que está falando. Será que tem que guardar o sábado? Que sábado? Então precisa entender essas questões. E isso perturba essa gente que coloca isso para salvação. Uma tragédia. Salvação está em Jesus, nos méritos dele no Calvário. Não está por cerimônias humanas. No entanto, os seus interlocutores, os judeus da época, entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade. Foi isso mesmo. Os judeus entenderam sim, pois dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Está lá em João capítulo 5, versículo 18. O judeu entendeu perfeitamente o que Jesus quis dizer, e ele quis dizer isso mesmo. Quando ele fala que Deus é o Pai dele, ele está dizendo que tem a mesma natureza divina do Pai. E os judeus entenderam isso. 1.3, o Filho é Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Nenhum anjo tem essa relação. Aliás, irmãos, tem umas coisas profundas, né? O judaísmo até concebe Deus como Pai, mas não para o fiel. Você não pode orar para Deus com essa ideia de Pai Nosso, como Jesus fez. Jesus trouxe a fé em uma ideia de família, né? O acesso, mas nenhuma religião monoteísta pensa assim. Os judeus sempre viram Deus como eterno. Até hoje ele fala isso. O eterno, que o eterno te abençoe, que o nome do eterno te abençoe. Baruch Hashem Adonai, bendito seja o eterno. Os muçulmanos a mesma coisa. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Mas é lá longe, não tem essa relação que nós temos. Isso é uma coisa que Jesus fez por nós. Jesus, por ser filho de Deus, ele pegou na sua mão e pegou na mão do Pai e uniu. Por isso ele fala, quando você orar, você vai dizer Pai. É uma coisa extraordinária. Só na fé cristã tem isso. Essa intimidade, principalmente se você teve um pai presente. Se você teve um pai amoroso. Você vai ter uma concepção muito profunda do que é pai. Agora, claro, quem não teve essa oportunidade, talvez não entenda a dimensão da palavra pai. Mas Jesus tinha essa autoridade. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus verdadeiro. Mas eu não sou filho de Deus? É, por adoção. Nós somos adotados, somos de Deus por adoção. E os anjos e as criaturas? Foram criados filhos. Filhos de Deus por criação. Então anjo, serafim, querubim, filhos de Deus, mas por criação. Nós, por adoção. E Jesus? Jesus é o verdadeiro Filho de Deus por espécie. Jesus tem a mesma natureza do Pai. Por isso que ele é o herdeiro verdadeiro. Nós co-herdeiro. Então a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. Essa verdade está mais clara na Bíblia do que o sol do meio-dia.
é explícita, não dá para negar essas passagens. Por isso é estranho como pode haver tantos debates sobre esse tema. É esquisito, porque a Bíblia é clara. O texto sagrado do Salmo que nós estamos estudando: mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse é o nosso textuário de Hebreus 1:8. É o mais crucial, pois é uma citação direta do Salmo 45, 6 e 7, e que fala explicitamente que o Filho é Deus. Então é importante prestar melhor atenção naquelas passagens conhecidas dos crentes, que às vezes você fala, mas você não percebeu. Esse Salmo 45, 6, 7 é conhecido, tanto por judeus como por cristãos, e foi evocado para falar da pessoa do Senhor Jesus. Que história é essa de Deus, do versículo 7, estar ungindo a Deus no versículo 6? Olha lá. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Então que história é essa? De que o Deus do versículo 7, o teu Deus, está ungindo o Deus do versículo 6, porque ele fala, ó Deus, o teu trono, e depois Deus, porque está falando da pessoa do Pai e do Filho. Por isso, ambas as pessoas podem ser chamadas de Deus. A palavra Deus é polissêmica, para você entender qual é o contexto. Por exemplo, João 17, Jesus ora, ele fala, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A palavra Deus ali está para quem? Para o Pai, porque ele está orando para o Pai. Mas em Atos, capítulo 5, na questão de Ananias e Safira, a palavra Deus ali está para a pessoa do Espírito Santo, que Pedro fala assim, Ananias, quem te estimulou para mentir para o Espírito Santo? Você podia ficar com esse dinheiro, você não precisava querer fazer média aqui não. Você não mentiu para homem, você mentiu para Deus. Mas ele acabou de falar que tinha mentido para o Espírito Santo. Então a palavra Deus ali está para a pessoa do Espírito Santo. Se você pegar o João, capítulo 1, por exemplo, o mesmo João que escreveu o capítulo 17, chamou o Pai de único Deus verdadeiro, na primeira epístola dele, no capítulo 5, versículo 20, ele fala, e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o mesmo João que fala que o Pai é o Deus verdadeiro, agora está falando que Jesus é o Deus verdadeiro. Que a palavra Deus é polissêmica, você tem que entender quando ela se refere ao Pai, quando ela se refere ao Filho, quando ela se refere ao Espírito Santo, e quando ela se refere às três pessoas. Porque é possível que apareça também em momentos que pode estar se referindo às três pessoas. Tá? Então, por isso que ele usa a palavra Deus ali nos dois versículos, no 6 e no 7. Isso intriga quem? Os rabinos. Desde a antiguidade eles ficavam pensando, mas por que Deus está ungindo a Deus? Eles tinham dificuldade de entender, porque até então não tinha explicitamente revelado no Novo Testamento o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a epístola aos Hebreus traz a explicação e revela que Deus nessa passagem é uma referência à pessoa do Senhor Jesus. A explicação está em Hebreus 1:8. Trata-se do relacionamento entre o Pai e o Filho, e que a unidade de Deus é composta, plural, três pessoas, uma só divindade, unidade composta, casamento. Duas pessoas, um só corpo, unidade composta. Salmo 133, ó, quão bom e quão suave que os irmãos sejam um. Mas são irmãos, são vários, unidade composta. Essa unidade composta, que é difícil de pessoas entenderem na nossa língua. Porque na língua portuguesa, ou é singular ou é plural. Não tem singular composto. Mas a Bíblia tem. Tá? Tem, essa é uma característica da palavra errad, que é a palavra um,
mas não é um absoluto, um composto. 2, a heresia do subordinacionismo, que Jesus estava subordinado. Essa foi uma heresia que surgiu a partir do século III. O subordinacionismo é toda doutrina que declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Toda doutrina que fala que o pai é o Deusão Todo-Poderoso, ou Jeovazão, e Jesus é apenas um mestre de arquiteto, isso aí é subordinacionismo, doutrina falsa, que Jesus é igual ao pai, não tem essa aí não. Os monarquianismos dinâmicos, os acionistas e os arianistas são os principais representantes dessa doutrina de que Jesus era inferior ao pai. Orígenes, que foi um dos pais da igreja, eu tenho a obra dele, chama Princípios, a obra dele. Uma obra antiga, tem quase 2000 anos. Era um filósofo cristão da cidade de Alexandria. Orígenes é muito famoso, mas ele fala algumas coisas meio complicadas, tá? E ele que criou essa ideia de que Jesus tinha a natureza do pai, mas não era exatamente igual ao pai, porque ele era inferior. Foi ele que ao mesmo tempo que admitia que Jesus era Deus, mas não era igual ao pai. Então fica difícil, né? Então, é ou não é? É igual aquela história que eu contei para vocês, de uma senhora que chegou para mim e falou que Jeová não sabia que Adão e Eva iriam pecar. Falei, então Jeová não sabia? Ela falou, não, o meu Jeová não sabia. Então é o seu Jeová, porque o da Bíblia sabia. Aí li para ela, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Aí ela guardou as coisinhas dela e foi embora. Não quis nem discutir mais nada. Porque é um problema. Como que um Deus que é onisciente sabe tudo? Ainda eu disse para ela, mas Jeová não é onisciente? Falou, só que isso ele não sabia. Então se existe algumas coisas que você não sabe, então você não é onisciente, né? Ou é ou não é. Não tem essa saída aí, né? Esse jeitinho brasileiro. Orígenes, então, foi o principal mentor dessa ideia de subordinação. Há, na vastíssima e complexa produção literária de Orígenes, ideias de acordo, a favor, mas também contra a ortodoxia da igreja, como também ideias neoplatônicas, porque ele gostava muito de evocar os filósofos gregos, ideias obscuras. Ele crê na transmigração da alma, uma coisa estranha na Bíblia, mas presente na cultura grega. E eu acho que o maior erro de Orígenes, que nem a Igreja Católica resolveu transformá-lo em santo, embora a Igreja Católica vê ele como um doutor, mas ela tem um certo receio dele, porque ele se mutilou com base lá na Bíblia, que diz, se um dos seus membros te escandaliza, corta e lança fora. E ele literalmente se cortou, se castrou para servir a Deus. Isso foi condenado por toda a igreja, que não pode mutilar o seu corpo, por nada. Ali é um sentido figurado, não é literal. Então, por isso que ele não foi, que ele acabou sendo rejeitado pela ortodoxia da igreja. Não foi só por isso, tá? Foi por outras coisas também. Mas ele exerceu grande influência no Oriente por quase 100 anos. As obras dele foram muito lidas. E são bonitas as obras dele. Pelo menos a que eu tenho, chamada Princípios, é uma obra muito bonita. Nas controvérsias, na cidade de Niceia, onde o imperador Constantino convidou todos os líderes cristãos do império, no ano 325 eles se reuniram para ter uma posição oficial e bíblica da pessoa de Jesus. Então, nesse local, Orígenes tinha morrido já há 200 anos. No entanto, Ário, que é da mesma cidade dele, de Alexandria, da mesma cidade, evocou Orígenes para defender a ideia que Jesus era a primeira criatura de Jeová Deus. E que foi condenado pela ortodoxia da igreja. Falou, em hipótese alguma, Jesus não é criatura, Jesus é criador. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3. Falei, então não tem sentido essa ideia, mas a base foi Orígenes. Segundo seus críticos, parece que a trindade, defendida por ele, porque Orígenes aceitava a trindade.
Só que ele tinha uma ideia de subordinacionismo. Ele achava que o Filho era subordinado ao Pai e o Espírito Santo era subordinado ao Filho. Isso não existe, irmão. As três pessoas estão no mesmo grau. Você vê nos dons espirituais, a Bíblia fala é o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Espírito. Na bênção apostólica, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. As três pessoas, porque tem gente, irmão, quando imagina as três pessoas, pensa que é Fórmula 1. Primeiro lugar, medalha de ouro, Pai. Segundo lugar, o Filho, medalha de prata. Em último lugar, o Espírito Santo, medalha de bronze. Isso é Olimpíadas, irmão, para de bobagem. Não tem isso, não tem. São pessoas de atuação. O Pai atuou, o Filho atuou e atualmente é o Espírito Santo que está operando. Por isso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas não tem grau não, hein? Vai achar que medalha de ouro para o Pai? Ai, que fraqueza. Deus nos livre dessa fragilidade mental. Não é isso, não tem essa ideia de subordinação. Eles são iguais. No entanto, a Bíblia revela a igualdade das três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas iguais. Três pessoas são a mesma natureza. Não tem de inferioridade um em relação ao outro. E no período pré-nicênico, depois do século IV, o subordinacionismo foi nos séculos II e III uma tentativa ainda que equivocada, mas tentou preservar o monoteísmo, mas acabou negando a divindade de Jesus, né? Seus expoentes consideravam Cristo como Filho de Deus, mas inferior ao Pai. Não conseguiam ver que Jesus era igual ao Pai. Eles afirmavam que o próprio Cristo declarava a sua inferioridade, e isso eles os faziam com base numa exegese ruim, equivocada, interpretação de apenas texto, como aquele que eu disse para vocês, quando Jesus fala, o Pai é maior do que eu. Aí pegava esse versículo e ficava batendo nessa tecla. Não sou eu que estou falando aqui, ó. O Pai é maior do que eu. Está vendo? O próprio Jesus disse, o Pai é maior do que eu. Está vendo? O Pai é maior. Se o Pai é maior do que eu, assim, mas é que está falando de funções, de atuação, não está falando de natureza. Por isso que eu disse no começo da aula que eu considero meu pai superior a mim. Eu falo, o meu pai é maior do que eu. E daí? Por causa disso eu deixei de ser humano? Eu sou menos humano do que meu pai? Não. Tá? Então não se trata de natureza, se trata de função. 2.3, métodos usados pelos subordinacionistas. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus como verdadeiro Deus, e ao mesmo tempo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Somente Ele é assim. E ninguém mais no céu, na terra, ninguém mais possui essa característica. O verbo se fez carne. Verbo, Deus, carne, homem. Só Jesus. No entanto, os subordinacionistas pinçam da Bíblia, aqui e ali, alguns versículos do Novo Testamento, normalmente versículos que apresentam a natureza humana de Jesus, para tentar contrapor ao Pai. E às vezes é apenas uma questão de natureza humana. Eu vou dar um exemplo muito interessante. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 11, que o marido é a cabeça da mulher, Cristo a cabeça do marido e Deus a cabeça de Cristo. Então eles pegam esse versículo, mas está vendo que Jesus é inferior ao Pai, porque Deus é a cabeça dele. Então Jesus não é Deus, porque Deus é a cabeça de Jesus. Então vamos usar essa mesma analogia para o homem e a mulher. Então a mulher também não seria humana, porque o marido é a cabeça dela. E agora? Está vendo como que não funciona a interpretação hermenêutica deles? Se Jesus não é Deus, porque Deus é a cabeça de Jesus, então também a mulher não é humana, porque o marido é a cabeça da mulher. Olha o rolo. Está vendo o problema? Olha a dificuldade de interpretação. Não, ali está falando de posição de novo. A esposa tem uma função. O que significa o homem ser a cabeça da mulher? O sacerdote da casa. Tem a ver com a autoridade espiritual. Assim também como Deus é a cabeça de Cristo. Claro, Cristo como homem. Ele vai orar ao Pai. Ele vai ensinar nós nisso. E finalmente, como o subordinacionismo se apresenta hoje? Eu pus o Alcorão, que é o islamismo. O islamismo não acredita que Jesus é o Filho de Deus. E do outro lado, a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, que não acredita que Jesus é igual ao Pai. Para as Testemunhas de Jeová, Jesus é o
a primeira criatura de Jeová Deus. Então isso é subordinacionismo, como ele apresenta hoje. O islamismo não considera Jesus como filho de Deus, mas como Messias e profeta, e coloca inclusive Maomé acima de Jesus. Para eles, Maomé é o selo dos profetas. Maomé morreu no século VII, não ressuscitou e acabou. Mesmo assim eles acham que é superior, mas não é. Nenhum cristão tem dificuldade em detectar o erro da doutrina. Nós não temos dificuldade, a gente conhece, sabe quem é o Senhor Jesus. Efésios 1, 21. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeiam, não só nesse século, mas também no vindouro. É Jesus. Capítulo 2 de Filipenses. Toda língua vai ter que confessar, todo joelho vai ter que se dobrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui ele está falando, acima de todo principado, qualquer governo, seja espiritual ou humano, qualquer domínio, qualquer nome, pode falar o nome que você quiser, não adianta, o nome de Jesus está acima, não só no atual século, mas em todos os séculos, o nome de Jesus é superior. E Filipenses 2,8 que eu já falei, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Alcorão afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é filho de Deus. Isso com base numa péssima interpretação, porque na cabeça do muçulmano, se Jesus é filho de Deus, então Deus teria tido relação sexual com a Virgem Maria. Esse é o pensamento dele. Então quando você fala, Jesus é filho de Deus, imagina, peraí meu amigo, que isso, você está maluco? Então Deus, Alá, desceu e teve relação sexual com a Virgem Maria? Não, irmão, mas não foi nada disso. Quem crê nisso são os mormons. Os mormons creem nisso. Os mormons acreditam que Elohim desceu e teve relação sexual com a Virgem Maria e nasceu Jesus. São os mormonismos que creem nisso. A igreja cristã, a Bíblia fala que Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. É isso que a Bíblia fala. Mas eles falam isso para você. Se você falar para um muçulmano, Jesus é o filho de Deus, ele fala, não, você acha que Deus vai descer e vai ter... Não, você está falando de uma coisa carnal, né? Porque na cabeça dele só se gesta com relação sexual, né? Essa é a fraqueza deles. O mais grave é que seus líderes afirmam que os cristãos pregam esse absurdo. Os líderes muçulmanos ensinam que nós ensinamos que Deus teve relacionamento sexual com a Virgem Maria. Isso é um maior absurdo, irmão. Isso não existe. Isso é um engano total. Mas Judas, no versículo 10, ele diz, esses porém dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Essa é a resposta do apóstolo Judas a essa gente. Lamentamos dizer que até mesmo Satanás e os seus demônios reconhecem que Jesus é filho de Deus. Olha que coisa. Os demônios falaram, Jesus, filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Até o diabo reconhece que Jesus é filho de Deus, irmão. Olha que coisa. A expressão filho de Deus no Novo Testamento significa sua origem, sua essência, sua identidade. Não segue o mesmo padrão de reprodução humana, obviamente. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e pela Virgem Maria. 3.2, o movimento das testemunhas de Jeová. Este confessa publicamente que crê na existência de vários deuses. É lógico, porque se Jeová é o Deusão verdadeiro, único, etc., e Jesus é um Deus com D minúsculo, então são dois deuses, um Deus com D maiúsculo e um Deus com D minúsculo. Isso é politeísmo, é a crença em duas divindades. A Bíblia condena isso, irmão. A fé cristã não admite a existência de outros deuses. Toda divindade que aparece com D minúsculo é falsa. É falsa, irmão, porque só tem um Deus verdadeiro. A verdade é que a Bíblia
faz menção de falsos deuses com D minúsculo, claro. Se são falsos, não pode ser Deus. Gálatas 4:8. Mas quando não conhecesseis a Deus, servíeis aos que por natureza são deuses, com D minúsculo. Declara o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por eles. Eis uma boa pergunta que incomoda as testemunhas de Jeová. Jesus Cristo é uma divindade falsa ou verdadeira? Essa é a pergunta que deve fazer para essa gente. Se a resposta for positiva, eles são obrigados a reconhecer a divindade de Jesus e crer na Trindade. Mas se a resposta for negativa, eles estão admitindo então que são seguidores de um falso Deus. Olha o problema. E para nós fecharmos então, o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debates teológicos desde o início da igreja. Se avolumou a partir do século II, o grande ênfase foi do século III e IV, e depois acabou parando, né? A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gestado, não é isso, mas sim porque é da mesma substância. Como fala, hoje te gerei, é da mesma gen. Então fala, tu és meu filho, hoje te gerei. Fala, mas então teve um começo? Não, a ideia não é isso. A ideia é que ele tem o mesmo gen. Gen. Unigênito, único gerado. Ou seja, o único que tem o gen. Genes é onde estão as características hereditárias do pai. Então, tu és meu filho, hoje te gerei. Quer dizer, você tem a mesma natureza que a mim. Então, essa é a declaração que ele faz. E às vezes as pessoas se confundem aqui com a expressão achando que Jesus teve um começo, porque o pai falou, tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és meu filho, hoje eu declaro que você tem a mesma natureza que a minha. É isso que ele está dizendo. Bom, nós vamos fazer uma viagem, se Deus permitir, em novembro de 2025, para a Terra Santa, para Israel. Se você tiver recursos, tiver condições, tira uma foto aí, está aí o telefone, entre em contato para você ir com o nosso grupo, se Deus permitir, em novembro de 2025. A próxima lição é fantástica, você não pode perder. As naturezas humana e divina do Senhor Jesus. Ou seja, as duas naturezas do Senhor Jesus. Venha participar para você continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Tenham todos uma semana abençoadíssima. Amém.